Hoje nós vamos ver a igreja que enviou o apóstolo Paulo, a igreja de Antioquia. E eu tenho orado pelos irmãos, orado para que esta igreja aqui seja igual ou melhor que a igreja de Antioquia. Então, você trouxe Bíblia aí? Está com Bíblia? Deixa eu ver quantas Bíblias tem. Uau, tá bom. Mas eu estou vendo alguns soldados desarmados. E já me falaram que andar nas ruas de Goiânia à noite desarmado é perigoso. Você tem que andar armado, irmão. Aqui, ó. E a arma do crente é essa aqui, a espada do Espírito. Então abra comigo Mateus capítulo 16, o versículo 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 diz assim a palavra de Deus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, abre as nossas mentes, abre os nossos ouvidos e abre os nossos corações à tua palavra. Nós precisamos de uma palavra tua, queremos ouvir a tua voz. Toma cativas as nossas mentes, as nossas atenções agora à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Notem que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Eu acho interessante, hoje nós tiramos oferta para o seminário. Ontem à noite, ontem à tarde, durante o dia estivemos lá no seminário. Foi uma grande festa, eu fiquei contente. Mas eu nunca li na Bíblia Jesus dizendo: eu edificarei esse seminário. Eu vi que lá também o pessoal anunciou que vai ter a convenção, a reunião da convenção da Igreja Cristã Evangélica. Eu nunca vi na Bíblia Jesus dizendo: vou edificar uma convenção. Eu nunca li na Bíblia Jesus dizendo: vou edificar uma missão tal ou tal. Essas organizações são excelentes, são boas e ajudam a igreja, mas o único instrumento que Deus deixou na terra para fazer a sua obra é a igreja. Agora, quem é a igreja? Quem é a igreja? Esse negócio de nós é muito impessoal. A igreja sou eu. Então, quem Deus deixou aqui na terra para fazer a sua obra é a igreja. Eu estava comentando com o pastor Marcos hoje como o fato de termos igreja faz uma diferença tremenda. Irmãos, a Bíblia é muito clara. O império das trevas é um império de maldade, e Satanás está operando nesse mundo. Se não é a igreja, esse mundo estaria irremediavelmente perdido, porque a igreja é o agente transformador, é o agente catalisador que está segurando para que o mal não se alastre mais ainda. E Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Agora, nós vamos olhar então uma igreja muito interessante aqui na palavra de Deus, a igreja de Antioquia. Ô pastor, eu estou futucando como você falou aqui, não está acontecendo nada. Como é que é? Aí, agora foi lá. Eu estou aqui dando. É que na minha igreja, a igreja de pobre, a gente usa só assim a Bíblia, não tem essa tecnologia aqui. Vamos ver essa introdução aqui. A igreja estava somente na cidade de Jerusalém. É só acompanhar o texto bíblico. Jesus, diz a palavra, foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, ele é vivo, e depois da sua ressurreição, ele reuniu os seus discípulos, deu a grande comissão a eles, e depois subiu de volta ao Pai. A igreja então iniciou-se ali na cidade de Jerusalém. E se você notar bem, eu estou batendo, foi lá. A igreja recebeu a grande comissão de Jesus Cristo, que está no texto de Atos 1:8. Vamos ver todos juntos, vamos lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É muito interessante pensar nisso. Jesus
antes de voltar ao Pai, ele deu a ordem mais importante para a sua igreja. E veja bem, meus irmãos, essa ordem é tão importante que nós deveríamos hoje estar agradecendo a Deus por ela. Sabe por quê? Se os discípulos não tivessem recebido e ouvido esta ordem, talvez eu e você não estaríamos aqui hoje salvos pelo sangue de Cristo. Foi porque eles obedeceram que o Evangelho chegou até aqui. Agora note bem que Jesus deixou bem claro que no poder do Espírito Santo, a igreja tem que ser testemunha de Cristo em Jerusalém. Se você olhar o mapa, você vai descobrir que Jerusalém era a cidade onde eles estavam. E ele diz em toda a Judéia, que era o estado que tinha Jerusalém como capital, e depois Samaria, que era uma região mais ao norte, transcultural, e os confins da terra. E Deus nos tem deixado bem claro isso, que Jerusalém é a nossa cidade. No nosso caso aqui, Jerusalém é Goiânia, a nossa Judéia é o estado de Goiás, a nossa Samaria é o Brasil, e os confins da terra, o mundo inteiro. Amém, gente? Amém. Então o que Deus quer é que a sua igreja sirva de testemunha, tanto em Goiânia como em Goiás, no Brasil e até os confins da terra. Agora, o pessoal estava em Jerusalém. E sabe o que aconteceu, irmãos? Infelizmente, eles desobedeceram. Ficaram em Jerusalém. Mas sabe por quê? A igreja de Jerusalém, meus irmãos, era uma bênção. Você pode imaginar como é que era a igreja de Jerusalém? Imagina você chegar na porta da igreja de Jerusalém e você pergunta assim: escuta, quem é que vai dirigir o louvor hoje? Aí o irmão lá na portaria fala: olha, hoje vai ser o apóstolo João. Você já pensou que louvorzão legal, hein? Dirigido pelo apóstolo João. Aí depois você fala: bom, e quem é o pregador aí na igreja de Jerusalém hoje? Fala: bom, hoje nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro. Aí você fala: uau, o Pedrão é que vai pregar hoje? O negócio vai ser bom. João dirigindo o louvor, Pedro pregando. Falei, no final, o que vai acontecer? No final, os apóstolos todos vão operar sinais, milagres, maravilhas. Aí o pessoal falou: isso é que igreja boa, eu vou ficar aqui em Jerusalém, aqui o negócio está bom, tem o pastor Marcos para pregar, tem ar-condicionado, tem um louvor tão gostoso, tem uma poltrona boa, eu vou ficar aqui em Goiânia. Sabe o que aconteceu? Os irmãos ficaram em Jerusalém e não obedeceram. Eu vou ter que dar uma clicadinha aqui para mostrar uma coisa. Olha o que aconteceu. Eu sempre digo isso: quem não obedece Atos 1:8 vai cair no Atos 8:1. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles ficaram em Jerusalém, acomodados, contentes. E dá uma olhada no texto que ele diz. Saulo estava ali consentindo na morte, olha lá. Naquela ocasião, desencadeou-se o quê? Uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E olha que interessante, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para onde, gente? Você já tinha ouvido essas duas palavras antes? Quem não vai por amor, parece que vai pela dor. Meus irmãos, infelizmente, precisou chegar uma perseguição para o pessoal ir para a Judéia e Samaria. Eu espero que a igreja de Goiânia não necessite de uma perseguição para começar a espalhar o Evangelho. Irmãos, nós não podemos reter só para nós. O Evangelho tem que correr. E aí que foi o que aconteceu. Essa igreja, a igreja de Antioquia, começou debaixo de uma forte perseguição. Mas olha o que aconteceu. Como resultado dessa perseguição, os irmãos foram espalhados. E dá uma olhada agora no capítulo 11 de Atos, versos 19 e 20. Olha o que diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Veja, a nossa cidade aqui, Antioquia. Mas olha o problema: anunciando a mensagem para quem? Apenas aos judeus. Mas graças a Deus que a turma de Antioquia, dá uma olhada, alguns deles foram
todavia, cipriotas e sirinenses foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Esta igreja de Antioquia já começou com uma forte visão. Eles foram pregar o Evangelho, gente, mas eles não pregaram somente para os judeus, eles pregaram também para os gregos. E a Bíblia diz que a mão de Deus veio e abençoou uma igreja que começou a ter visão. Quer ver? Dá uma olhadinha na sequência. Por causa dessa grande visão, eles cresceram poderosamente. Veja o que diz lá o texto, verso 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Diga amém. É uma igreja que tem visão, uma igreja que tem o desejo de ver o Evangelho se espalhando. Ela recebe a mão de Deus, a bênção de Deus está ali e ela começa a crescer. Irmãos, essa igreja aqui pensou bem, o Evangelho não é somente para judeus. Começaram a pregar aos gregos. A Bíblia diz que a mão de Deus veio e começou a abençoar, porque eles estavam pregando também para os gregos. Agora, sabe o que aconteceu? Alguém voltou em Jerusalém e falou assim: irmãos, vocês lembram da perseguição? Eu só acho que a gente lembra. Pois é, teve um grupo que chegou lá na cidade de Antioquia, começaram a pregar o Evangelho, não pregaram só para judeus, pregaram para judeus e para gregos também. Muita gente se converteu e agora eles precisam de um pastor. Dá uma olhada no texto, o que diz. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E o que a igreja de Jerusalém fez? Ela mandou quem para ser o primeiro pastor da igreja de Antioquia? Quem foi? Barnabé. E olha, ele chegou ali, viu a graça de Deus, ficou alegre e se animou, e permaneceram os discípulos fiéis ao Senhor de todo o coração. E olha agora por que o Barnabé foi escolhido. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Irmãos, os crentes começaram a pregar o Evangelho, o pessoal começou a se converter, eles disseram: precisamos de um pastor para essa igreja. Foram lá de volta para Jerusalém, a igreja de Jerusalém mandou o Barnabé para ser pastor lá. O Barnabé viu que a mão de Deus estava sobre aquela igreja. E o Barnabé é muito inteligente. Veja aqui a frase final. Então Barnabé foi a Tarso procurar quem? Saulo. O Barnabé, muito inteligente, ele pensou consigo mesmo: eu não posso dirigir sozinho esta igreja, eu preciso de ajuda, eu preciso de um pastor auxiliar aqui. E quem foi que ele chamou para ser o pastor auxiliar dele? O apóstolo Paulo. O Barnabé era muito inteligente. Ele falou: olha, eu sozinho não posso estar aqui. Eles dois, Barnabé então e Saulo, começaram aquela igreja. E olha agora o que diz o verso 26. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E olha agora, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Veja que coisa tremenda, irmãos. O Barnabé trouxe o apóstolo Paulo e durante um ano eles ensinaram a palavra naquela igreja. E o ensino, meus irmãos, foi tão profundo que o pessoal de fora da igreja os chamou de quê? Cristãos, seguidores de Cristo. Meus irmãos, eu me preocupo muito com o ensino bíblico em nossas igrejas. Até que ponto o ensino tem transformado as nossas vidas de tal forma que o pessoal do mundo diz: olha, aí vai um cristão, um mini Cristo, alguém que está vivendo o que Jesus Cristo realmente ensinou na palavra. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito complicada, muito mesmo.
Eu confesso que eu não aguento ver programa evangélico na televisão, pelo menos lá na minha região. Não dá para ver. A gente liga a televisão e o que a gente vê? Algumas aberrações sendo feitas em nome de Jesus Cristo. Terrível. Pastores ensinando que é só vitória, é só prosperidade, ensinando que Deus é uma caixinha mágica e está ali só para te abençoar e não quer mais nada. E quando eu pego esse livro aqui, eu vejo muito claro que o que Deus quer é o nosso trabalho, é o nosso serviço. Ele quer ser o Senhor, aquele que manda, aquele que dirige. Ele quer a nossa consagração. Claro que Ele vai nos abençoar, mas a bênção é acessório que Ele dá. Ele abençoa muito mais aqueles que dizem: Senhor, aqui está a minha vida, eu quero servir o Senhor. Eu não tenho ouvido muitos sermões em nossas igrejas sobre a morte do eu. Ao contrário, eu tenho visto exaltação do eu. Eu não tenho ouvido mais sermões que falam sobre negue-se a si mesmo. Quando Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não vejo mais sermões sobre consagração, sobre santidade, sobre quebrantamento. Eu só ouço gente dizendo: olha, é a bênção, é a vitória. Irmãos, precisamos voltar para a palavra. Diga amém aí, irmão. Né? Precisamos voltar para a palavra. A palavra de Deus não é enfeite. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Essa igreja aqui teve um ensino tão forte que o pessoal do mundo olhou e falou: vejam, esses aí são seguidores de Cristo. Irmãos, muito cuidado. Porque tem muita gente abrindo a Bíblia, mas interpretando errado a Bíblia. Pastor Marcos, outro dia eu fiquei. Eu liguei num desses programas de televisão. E eu fiquei vendo e falei: quero ver onde é que esse sujeito vai chegar. Porque ele começou dizendo o seguinte: eu vou provar para vocês que Deus é obrigado a responder a nossa oração do jeito que a gente pede. Eu falei: como é que é? Eu não vejo isso na Bíblia. Mas o sujeito começou a torcer as Escrituras. E olha o argumento que ele apresentou. Ele disse assim: Deus pode mentir? Então ele leu aquele texto que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Bom, então ele leu lá o texto e falou assim: olha, Deus não pode mentir. E Deus fez promessa. Então, parece que está tendo um pouco de lógica, né? Deus não pode mentir. E Deus fez uma promessa, e olha o que ele diz: então, Deus é obrigado a cumprir com a sua promessa. O problema é a interpretação do que é promessa. Aí está o problema. Irmãos, e esse sujeito então começou a falar: você tem uma promessa, e você tem uma promessa, e não sei o quê. E ele falou: então você pode dar ordem, e Deus é obrigado a te responder. Irmãos, eu já estava ficando nervoso. Mas sabe que hora que eu fiquei nervoso? Que aí eu fiquei mesmo. Porque depois que ele falou todo esse blá blá blá, que não tem nenhuma base bíblica, ele falou assim: vamos orar. Irmãos, ele começou a oração assim: Deus, eu te ordeno. Eu perguntei: peraí, quem é o Senhor aqui? Quem é que manda nesse negócio? Agora, meus irmãos, se você parar e pensar bem, esse homem estava blasfemando contra Deus. E ele vai ter que dar contas disso. Irmãos, claro que Deus é amor. Claro que Deus tem misericórdia. Claro que Deus responde às nossas orações.
Mas Deus tem uma vontade que é soberana. Diga amém aí, irmão. Deus tem uma vontade que está muito acima do meu desejo ou daquilo que é a minha vontade. Por outro lado, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta para a igreja aqui. Vou repetir a pergunta aqui. Se Deus chegasse para você hoje e falasse: meu filho, pede o que você quiser que eu te dou. Pode pedir tudo o que você quiser, eu te dou. O que você pediria? Conforme a tua resposta, você vai ver onde é que está o teu coração. Se a tua resposta aí foi essa: oh, eu ia pedir 2 bilhões de dólares. Tudo bem. O problema é o que você faria com 2 bilhões de dólares. Eu te aconselharia fugir e se esconder na selva amazônica, porque em qualquer cidade que o pessoal souber que você tem 2 milhões de dólares, você vai ter problema, e muito problema. Sabe? É porque Deus perguntou a Salomão: Salomão, pede o que você quiser, que eu te darei. E o Salomão falou: Deus, o Senhor me colocou aqui para ser rei de Israel. O que eu te peço é sabedoria para dirigir esta nação como o Senhor quer. E Deus deu sabedoria, e de acessório, Deus deu muita riqueza para o Salomão. Interessante, né? Mas em primeiro lugar, sabedoria para dirigir o povo. A Bíblia é muito clara, ela diz: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E o que mais? A sua justiça. E as outras coisas? Serão acrescentadas. Mas é impressionante como hoje a nossa leitura desse texto, sabe qual é? Buscar primeiro as outras coisas, e o reino de Deus vai ser acrescentado. Quer dizer, primeiro eu quero ver, sabe o quê? É o meu trabalho, é a minha profissão, é o meu namoro, é o meu casamento, é a minha casa, é o meu carro, é o que eu quero, meu. E creio ao reino, Deus vai acrescentar. Agora, meus irmãos, se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, com certeza as outras coisas Deus vai acrescentar para cada um de nós. Esta igreja aqui foi muito abençoada porque ela recebeu, tinha um ensino bíblico. Mas tem mais: essa igreja aqui começou então a sua expansão. Quando uma igreja tem palavra, ela começa a se expandir. E a expansão começou aqui em primeiro lugar com a equipe pastoral. Dá uma olhadinha, Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, no verso 1, olha o que diz agora: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Lembra que começou só com Barnabé e Saulo? Agora eram 5, olha lá: Barnabé, Simeão, chamado Níger, era um homem negro, a palavra Níger aqui quer dizer negro. Lúcio de Cirene, esse Lúcio aparentemente era um árabe, porque Cirene era uma cidade do norte da África. Manaém, que foi criado com Herodes, o rei Herodes, o tetrarca, e Saulo, o apóstolo Paulo. Veja que interessante, começou com Barnabé e Saulo, mas agora já eram 5 pastores. Agora, deixa eu fazer uma pergunta: quem você acha que desses 5 eram os mais experientes? Quem você acha? Claro, o Barnabé e o Paulo, eles eram os principais. Eles começaram a ensinar a palavra e agora aumentaram essa equipe pastoral. Mas dá uma olhadinha a expansão dessa igreja. Os líderes começaram a buscar a Deus. Olha o que diz ali: enquanto esses 5 pastores estavam adorando o Senhor e fazendo o que mais? E jejuando. Interessante parar e pensar um pouquinho aqui, meus irmãos. A liderança da igreja, os 5 pastores, profetas e mestres, estavam perante o Senhor em jejum. Pastor Marcos, eu tenho um desafio: pega a equipe pastoral aqui, aqui tem presbíteros ou presbíteros, pega os presbíteros, os diáconos, a liderança da igreja,
e separe momentos de retiro espiritual para buscar a face de Deus. Irmãos, olha o que o texto está dizendo aqui. Eles estavam adorando o Senhor e jejuando. A liderança da igreja tem que estar buscando a face de Deus. A Bíblia é muito clara que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Eu, como pastor de uma igreja, irmãos, eu tremo e temo. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa: eu posso dirigir a igreja do meu jeitão e a minha visão, minha vontade, quando eu tenho que fazer como esses aqui, estar jejuando, adorando, buscando ao Senhor. E olha lá, lê o texto comigo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Está lendo comigo aí? Quem disse? Espírito Santo. Quem falou? O Espírito Santo. Uau, que igreja boa essa, irmão. A igreja de Antioquia, o Espírito Santo falava. Irmãos, a liderança da igreja estava jejuando, orando, buscando a face de Deus, talvez até perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Qual é o teu plano? Qual é a tua vontade? O Senhor é o cabeça, o Senhor é o chefe, o que nós fazemos? Aí de repente o Espírito Santo falou. Não me pergunte como que o Espírito Santo falou, porque o texto bíblico não diz. Agora, o texto bíblico diz que havia profetas e mestres. Então, o que acontece? Pode ser que Deus tenha, dentro dos próprios 5 ali, um deles falou: olha, Deus está dizendo isso, Deus está colocando isso no nosso coração. Pode ser que eles leram algum texto de alguma dos evangelhos ali, eu não sei como é que foi, mas Deus falou com eles. Eles estavam jejuando e orando, e quem falou foi o Espírito Santo. Agora, o que o Espírito Santo disse, irmão? Está lendo? Lá vai. Separem-me. É muito interessante, meus irmãos. O que o Espírito Santo falou? Separem quem? Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo eram os mais bichurucas? Quem eram? Os melhores, os mais experimentados. Agora, meus irmãos, Deus dirige a sua igreja não de acordo com a nossa economia humana, nem de acordo com a nossa ideia humana. Francamente, quando eu li esse texto aqui, eu falei: não, alguma coisa está errada. A igreja de Antioquia precisava do Barnabé e do Saulo. Como é que o Espírito Santo vai lá e tira os melhores da igreja? Irmãos, e aqui a gente aprende uma coisa muito importante: que Deus quer o melhor da igreja para a obra missionária. Qual seria a sua reação se o Espírito Santo hoje falasse: separa o pastor Marcos para a obra missionária? Ele ia falar: Espírito Santo, e nós aqui, como é que ficamos? Não, acho que você ia dizer: tá bom, Senhor, se o Senhor quer, vamos mandar o nosso melhor para a obra missionária. A minha igreja não me mandou para missões ainda, sabe por quê? Porque é para mandar o melhor. Eu não sou o melhor, galera. Então, alguns outros irmãos estão rindo, a igreja não mandando, não. Mas eu não amo, mas eu preciso melhorar. Irmãos, aqui esse texto é importantíssimo. E deixa eu confessar um negócio para os irmãos aqui. Há mais ou menos 36 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério, talvez um pouquinho menos de tempo, eu já estava pastoreando a igreja, e eu li esse texto aqui. Irmãos, eu caí de joelhos e comecei a chorar e pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Porque naquela época, em nossa igreja, missões eram um apêndice. Sabe aquele negócio de vamos tirar uma oferta aqui uma vez por ano? Irmãos, que vergonha, quando eu olho para trás hoje. Que vergonha! Missões é a razão pela qual a igreja existe. Agora, como é possível a nossa igreja, uma vez por ano, fazer uma
mundiais. E a gente pegava essa oferta, mandava lá para a junta de missões da Convenção Batista. E aí na segunda-feira, o tesoureiro falava: pastor, a oferta já foi. E era uma oferta michuruca mesmo. Mas aí eu sentava lá na minha poltrona e falava assim: amém. Esse ano nós já fizemos missões. Agora, só no ano que vem. E o diabo falava: glória a Deus. Bom, não sei se o diabo falava. Não sei. Irmãos, a igreja existe para fazer a obra missionária, de acordo com o texto que nós lemos, em Jerusalém, que é Goiânia, em Judeia, que é o estado de Goiás, em Samaria, que é o Brasil, e até os confins da terra. E meus irmãos, Deus me deu uma esfregadinha, Deus me deu uma pegada. Vou contar para os irmãos aqui o meu pecado. É interessante, os irmãos sabem que a nossa mente grava tudo. Tem gente que fala assim: perdoa e esquece. Mentira, não existe isso. Perdoa e muda de atitude, porque você não consegue apagar da tua mente. O que você vai mudar é de atitude. Então, meus irmãos, a nossa mente é um gravadorzinho. E Deus me trouxe à memória um dia que eu cometi um pecado diante da igreja, irmão. Sabe por quê? Eu não tinha esse conceito bíblico de que missões é prioridade, de que a igreja está aí para fazer missões. E eu me lembro, Deus me fez lembrar, quando eu estava lendo esse texto aqui, Deus me fez lembrar de um domingo. Olha o meu pecado, irmãos. Eu cheguei para a igreja e falei assim: meus irmãos, no domingo que vem nós vamos receber a visita aqui na igreja de um casal de missionários. E olha o que eu falei: então, irmãos, por favor, tragam roupas usadas para os missionários. Irmão, Deus me pegou, me esfregou o nariz no chão e falou: olha que vergonha, você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, você está pedindo o resto para missões, e quando eu olho aqui, o Espírito Santo pede o melhor para missões. Irmãos, eu confesso que eu estava ali de joelho chorando, eu pedi perdão a Deus e falei para Deus: irmãos, foi a decisão, depois de aceitar a Cristo, foi a decisão mais importante na minha vida. Eu tomei a seguinte decisão: eu disse: Senhor Deus, eu te peço perdão por estar dando o resto para missões, e a partir de hoje eu coloco missões como prioridade na minha vida, no meu ministério e na nossa igreja. No domingo seguinte, eu fui para o culto, contei essa história, pedi perdão para a igreja, e eu falei: agora, meus irmãos, quando a gente receber aqui na igreja um casal de missionários, você vai trazer roupa nova, e fica você com a usada. Aí ninguém falou amém. Vocês não falaram amém. Irmãos, se realmente estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, nós vamos dar o melhor para missões. Deixa eu fazer uma pergunta: que lugar missões ocupa aqui em nossa igreja? Por favor, não vai começar a criticar a igreja, não. Sabe por quê? Quando você critica a igreja, você está se autocriticando. Eu acho que a melhor pergunta que eu deveria fazer, sabe qual é? Que lugar missões ocupa na tua vida? Qual foi a tua última oferta missionária? E qual foi o valor dela? Irmãos, eu não quero, por favor, entenda, eu não quero me orgulhar, eu não quero dizer nada, mas é pura misericórdia de Deus lá em nossa igreja. Mas a primeira igreja batista em Santo André, a igreja que Deus me deu o privilégio de servir, é uma igreja que está sustentando hoje 43 unidades missionárias. E a nossa igreja investe mensalmente R$67 mil só em missões. Agora, você não vai falar: pastor, a igreja é rica? Não. ABC Paulista, a maioria dos membros são metalúrgicos, comerciantes, mas porque a igreja tem como prioridade missões, e nós temos os nossos missionários, esses irmãos, além dos seus dízimos, dão uma oferta todo mês para o sustento dos nossos missionários. Irmão,
Eu te convido aí um dia que você for para Santo André ou para São Paulo, dá uma passadinha lá. E eu te convido a chegar em nossa igreja. E aleatoriamente escolhe um membro lá, entra lá, e na hora de botar para lá, você escolhe um membro. Vai lá e escolhe um membro. E aí você pergunta assim para esse membro, ô irmão, o pastor Edson é um pidão? Aqui fala pidão ou pidão? O pastor que pede muito dinheiro. Como é que chama? Pidão? Pidão, né? Então você pergunta assim, pastor Edson é um pidão? Ele vai falar, é. Ele vai falar, o homem pede. Só que ele vai dizer, ele não pede para ele pede para missões. Aí você faz a segunda pergunta, irmão, e você dá? Sabe o que ele vai dizer? Não tem jeito, nessa igreja você tem que contribuir para a missão. Mas aí você faz a terceira pergunta, essa é a mais importante. Você fala assim para ele, irmão, e você está triste? Está te faltando alguma coisa? Você não quer mudar de igreja porque o teu pastor é pidão? Eu te garanto que sabe o que ele vai dizer? Graças a Deus, o pastor Edson é um pidão. Sabe por quê? Quem investe na obra missionária é abençoado por Deus. Amém. Agora, por favor, não invista na obra missionária com essa mentalidade. Ah, que legal, encontrei a galinha dos ovos de ouro, eu dou para missões aqui, Deus me dá aqui. Não. Você tem que investir em missões, mesmo que Deus te diga, olha, eu não vou te dar nada de troca, eu não vou te dar nada em troca. Você tem que investir porque você crê que esta causa vale a pena. Diga amém. É a causa de Cristo, é a salvação do mundo, é espalhar o reino de Deus como Ele mandou a igreja fazer. Essa igreja aqui, uma tremenda igreja, ela deu o seu melhor para a missão. Deixa eu te contar uma experiência aqui, irmãos, que foi marcante na minha vida e na vida da nossa igreja. Quando a gente coloca missões como prioridade, a coisa tem que ser séria. E a nossa igreja tinha um tempo para mais ou menos, meu jovem, obrigado. Rapaz, você me está me dando uma água gelada. Acho que você quer que eu pare de pregar logo. Então, essa aí por acaso está sem gelo ou está também gelada? Então eu vou esperar esquentar um pouquinho. Muito obrigado. É que se eu tomar um gelado aqui agora, irmãos, prioridade. Nós tínhamos um tempo para mais ou menos umas 200 pessoas. E quando a igreja começa a fazer missões, ela começa a crescer. Irmãos, começou a vir gente para a igreja. E Deus começou a salvar vidas. Os crentes começaram a ganhar almas. E começou aquele soca-soca. E aí era gente pendurada na janela. Eu me lembro que teve um domingo que eu tive que chamar a juventude. Falei, jovens, senta aqui. Porque tem uma escada assim maior no nosso tempo. Então eu falei, senta aqui nessa escada. E eu preguei para a juventude sentada ali. E aquele montão de gente. E fizemos cadeiras ali no meio. Aquela confusão. Quando acabou o culto, os líderes da igreja, os presbíteros e diáconos vieram falar comigo. Falaram, pastor Neto, nós precisamos construir um novo templo, porque não cabe mais ninguém aqui. Aí eu falei para eles, irmãos, Deus não me chamou para construir templo. Aí eles disseram, mas pastor, se nós não construirmos, a igreja não tem mais para onde crescer. Precisamos construir, vamos embora. Aí eu peguei e falei, tá bom, irmão, nós vamos construir, mas os irmãos sabem que aqui em nossa igreja, missões é a prioridade, é ganhar Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Amém? Eles amém. Aí nós começamos então um projeto e ampliamos e começamos com a engenharia e tal, e Deus começou a abençoar, irmãos, e a construção foi indo e foi crescendo, mas eu me lembro que teve esse dia, era um domingo. Esse dia foi marcante para a minha vida e para a vida dos nossos líderes na igreja. Todo domingo antes do culto nós tínhamos uma reunião no meu gabinete que era para orar pelo culto. Eram os diáconos, a diretoria da igreja, e meus irmãos, nós entramos lá no nosso gabinete, estávamos a ponto de começar a nossa oração, aí o tesoureiro da igreja entrou, gente, e o homem entrou apavorado. Ele entrou e falou, pastor, por favor me ajuda. Eu falei, o que houve, irmão? Ele falou, pastor, esta semana nós precisamos pagar, eu me lembro que o valor era aproximadamente 1 milhão,
Eu não sei se era cruzeiro, cruzado, velho, novo, real, mudou tanto o nosso dinheiro, né? Eu não sei, mas eu acho que era cruzeiro. 1 milhão de cruzeiros. Quando a gente fala 1 milhão, pode ser que você pense, é muito dinheiro. Não, lembra da inflação? Tem aquela inflação. Mas para a nossa igreja, levantar num domingo 1 milhão era muito dinheiro. Mas aí eu perguntei para ele, para o tesoureiro, porque a nossa contabilidade era muito certinha, bem organizada. Eu falei para ele, irmão, o que aconteceu? Tem algum descontrole? O que houve? Ele falou, não, pastor. Ele falou assim, acontece que esta semana nós temos que pagar material da construção, temos que pagar os pedreiros, os trabalhadores aqui na construção, mas nós temos que também pagar os nossos missionários. E o governo fez uma maxi desvalorização do cruzeiro em relação ao dólar em 30%. Os irmãos de cabelinho mais branco sabem, lembra quando o ministro da Fazenda chegava meia-noite, eles punham meia-noite, porque estava todo mundo na cama já, se desmaiasse, desmaiava. O ministro da Fazenda chegava meia-noite e falava, olha, a partir de agora o dólar vale tanto. É o que nós desmaiava. Isso quer dizer, sabe o que significa isso? Nós precisávamos 30% a mais de cruzeiro para comprar a mesma quantidade de dólar para poder enviar para os missionários. Aí quando o tesoureiro falou isso, nós olhamos um assim para a cara do outro, eu falei, irmãos, esse problema não é meu. Aí eles falaram, peraí, você é pastor. Eu falei, olha, eu sou o pastor, mas eu não sou o cabeça. Eu disse, esse problema pertence a Cristo. E aí eu me voltei então para os presbíteros e diáconos da igreja, falei, irmãos, quem de vocês tem fé, se ajoelha. Sabe o que aconteceu, irmão? Ninguém se ajoelhou. Nem eu. Aí ficamos ali olhando um para a cara do outro e falei, vamos fazer o seguinte, vamos ajoelhar sem fé mesmo. Mas eu não sei por que funciona. Funciona. Ajoelha sem fé, algo vai acontecer. Meus irmãos, claro, só o fato de ajoelhar, você está demonstrando fé. Nós nos ajoelhamos ali e começamos a orar. Deus tem misericórdia, faz algo aí para a tua igreja, porque eu não sabia o que fazer, irmão. Quando acabamos de orar, nos levantamos ali do joelho, o tesoureiro da igreja falou assim para mim, pastor, de duas uma, ou vamos construir um novo templo, ou vamos enviar missionários. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, irmão, vamos parar a construção, porque eu nunca li no Novo Testamento Jesus Cristo mandando construir o templo. Porque eu vejo ele mandando construir o templo do Espírito Santo, que é formado de pedras vivas. Sou eu e você. Esse é o templo que ele quer. Mas, irmãos, para os diáconos ficou bem clara a prioridade da igreja. Aí nós fomos para o culto. Lá no culto, na hora da oferta, eu compartilhei com irmãos. Nós estamos numa situação, precisamos então tirar uma oferta caprichada. Falei, capricha aí, minha gente. Aí, preguei. Quando acabou o culto, um dos irmãos, dos líderes, presbíteros de diáconos, ele veio para mim e falou, pastor, sabe quanto Deus nos deu? Eu falei, quanto, irmão? Ele disse, 1.300.000 cruzeiros. Glória a Deus. Só que eu falei para ele, eu não acredito. Aí sabe o que ele falou? Ele falou, vem comigo, pastor Tomé, nem vem para crer. Irmãos, aí ele me levou na tesouraria. Eu não lembro bem se eram 3 ou 4 cheques, mas haviam esses cheques de valor alto. E eu fui ver quem assinou esses cheques. Eu falei, eu quero saber quem é o irmão rico da igreja. Irmãos, até hoje eu não sei quem é. Eram visitantes. Irmãos, eu não sei explicar. Mas Deus viu a prioridade da igreja, missões. E Deus enviou gente rica como visitante na igreja naquele domingo que deram esta oferta.
Meus irmãos, nós construímos aquele templo, pastor Marcos viu o nosso templo. Além daquele templo, o prédio onde a educação cristã, construímos em 2 anos e 8 meses. Inauguramos sem nenhum centavo de dívida. Aleluia! Missões em primeiro lugar. Irmãos, eu vejo muita igreja por aí dirigindo o ministério de acordo com o esquema humano desse mundo. Irmãos, eu sou formado, antes de me formar em teologia, eu me formei como administrador de empresas. Então eu tenho uma ideia como é que é a mentalidade empresarial. Agora, meus irmãos, a economia de Deus não é igual à economia humana. Por exemplo, eu fui pastor da primeira igreja batista em Santo André por 18 anos, e depois, por causa de toda a experiência que nós tivemos, Deus foi muito claro no meu coração que eu deveria deixar a igreja para mobilizar a igreja latino-americana e brasileira, claro, para a obra missionária. E, meus irmãos, eu gastei 12 anos da minha vida só viajando essa América Latina e outros lugares, mobilizando, treinando, preparando pastores para fazer a visão missionária. Eu nunca pensei que um dia eu voltaria para a mesma igreja, mas há 7 anos atrás, Deus me trouxe de volta para a primeira igreja batista em Santo André. Irmãos, quando eu cheguei, infelizmente houve um problema na administração anterior, e a igreja estava assim, bem ruim, tanto espiritualmente como materialmente, financeiramente. E aí, primeira reunião que eu tive com a liderança da igreja, reuni com eles, sabe o que eles falaram? Pastor, a nossa igreja está com uma dívida de 350 mil reais. Imagina isso há 7 anos atrás. Aí eu falei, mas irmãos, por que só agora vocês falaram comigo? Ele disse, se falasse antes, eu não ia aceitar o convite do seu pastor da igreja. Eu falei, muito amigo. Mas eu sabia que Deus queria que eu voltasse, irmãos. Aí eu falei para eles, aqui entra, meu irmão, olha, eu sou administrador, e nós temos que pagar 350 mil, sabe qual é a melhor coisa? Começa, corta, né? Corta gasto aqui, corta ali, aperta ali, vê se pode vender alguma coisa. Ah não, eu decidi fazer o que eu creio. Falei para a secretária, tem aí os cartões de compromisso da oferta missionária de fé? Ela falou, tem, pastor. Eu falei, então me dá. No domingo seguinte, eu fui para o púlpito, coloquei o cartão da oferta missionária na mão de cada membro e falei, meus irmãos, nós temos que nos arrepender do nosso pecado, de termos abandonado nossos missionários lá, e nós vamos fazer uma renovação aqui agora da nossa oferta missionária, e nós vamos restaurar a obra missionária da nossa igreja. Dei o cartão, falei, você vai orar e perguntar quanto Deus quer que você dê, além do teu dízimo, mensalmente, para sustentar missões. Irmãos, quando acabou o culto, esses diáconos vieram para mim e falaram, pastor, você está louco? Eu falei, não sei. Pastor, nós estamos com uma dívida de 350 mil reais, e o pastor agora levantou oferta para mandar para o missionário lá. Eu falei, irmão, é assim que liquida os 350 mil. Irmãos, dentro de um ano, a nossa igreja pagou todos os 350 mil reais e compramos 2 propriedades ao lado da igreja. Amém. Irmãos, a igreja não pode andar com essa mentalidade. Aprendemos aqui. A igreja de Antioquia mandou o melhor. Quando nós começamos a colocar o nosso melhor para a obra missionária, a coisa vai em frente. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo aí agora. Eles deram o melhor. Olha o texto. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem o Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Olha agora. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Diga amém aí. Essa igreja aqui deu o seu melhor para missões. E olha agora, nós podemos ser iguais ou melhores que a igreja de Antioquia. Sabe por quê, irmãos? O mesmo Espírito Santo
que operou lá na igreja de Antioquia, que falou ao coração da liderança, está aqui com a gente. Diga amém. Então nós podemos ser iguais ou melhor que eles. E olha aqui, esta igreja enviou o apóstolo Paulo nas suas 3 viagens missionárias. Dá uma olhada, eu coloquei aí um mapinha para você dar uma olhadinha. Se você consegue ver comigo aqui, está vendo aqui? Está a cidade de Antioquia. Olha lá, saiu ali da Salamina, desceu, subiu, deu aquela voltinha, voltou para Antioquia e deu testemunho. Irmãos, obrigado do apoio, nós fomos lá e já evangelizamos ali. Quer ver? Olha a segunda viagem missionária, aí já expandiu mais. Olha lá, a segunda viagem, mas dá uma olhada, saiu de Antioquia, foi, fez a volta e voltou. E olha a terceira viagem, saiu de Antioquia, olha ali em cima, só que não voltou mais para Antioquia, porque aqui Paulo acabou ficando preso em Roma, na sua última viagem. Ele voltou para Jerusalém, de Jerusalém ele foi para Roma e acabou sendo martirizado ali em Roma. Então, meus irmãos, podemos ser iguais ou melhores que a igreja de Antioquia. Ela enviou o apóstolo Paulo nas suas 3 viagens missionárias. O Espírito Santo que operava lá está aqui conosco. Finalmente, é apenas uma questão de obediência. Amém, irmão? Amém. Obedecer à voz do Espírito Santo. Quem é a igreja? Deus. Sou eu. Então, se você disser Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. O que o Senhor quer agora da minha vida? Irmãos, a Bíblia diz que para você ser salvo, você tem que declarar Jesus Cristo como teu Senhor. Se Ele é o Senhor, quem é que manda? É Ele. E Ele já mandou muita coisa aqui na Bíblia. A pergunta agora é essa: estamos obedecendo? Irmãos, tenho orado pelos irmãos. Pastor Marcos é um amigo. Pastor Marcos tem nos ajudado muito com a campanha dos 40 dias de jejum. Além de levar a igreja aqui a fazer os 40 dias, ele tem ajudado para que mais pastores participem. Eu tenho orado pelos irmãos. Eu tenho orado para que essa igreja aqui seja uma tocha viva na cidade de Goiânia. Amém. Irmãos, e que a luz de Cristo brilhe tão forte aqui que atinja os confins da terra. Você crê nisso? Diga amém. Como é que nós vamos atingir os confins da terra? Enviando missionários, apoiando alguns, ajudando a plantar igrejas. E meus irmãos, que alegria quando a gente vê a obra missionária avançando. Que alegria. Hoje à tarde, eu estava dando uma olhadinha nos meus e-mails, recebi um e-mail do missionário que a nossa igreja tem num país da África, que eu não vou falar porque os irmãos estão gravando aqui. E ele mandou um e-mail dizendo: oração urgente. Porque alguns fundamentalistas islâmicos tentaram colocar fogo e destruir uma igreja anglicana na capital daquele país. Graças a Deus, Deus protege. Antes da coisa explodir, a polícia chegou e protegeu a igreja. Mas, irmão, os irmãos já descobriram isso, né? Que a verdadeira igreja cristã evangélica de Campinas, em Goiânia, não é esse prédio, hein? Os irmãos já sabem disso, sabe? Esse prédio que é muito bonito, eu gostei demais. Mas esse prédio aqui é um acessório que Deus deu para a igreja se reunir. Suponhamos que hoje caísse esse prédio aqui. A pergunta é essa: vai ter culto domingo mesmo? Vai. Vai ou não vai? Vai. Onde? Não sei. Na praça ou na tua casa? Não sei. Mas vai ter. Porque a igreja não é parede. Claro que a parede ajuda. Que bom estar aqui, né? No ar-condicionado. Claro que delícia. Mas, irmão, a igreja somos nós. Diga amém. Amém.
A igreja tem que fazer a diferença. Minha oração é que esta igreja, cristã evangélica de Campinas, seja igual ou melhor que a igreja de Antioquia. E hoje de manhã eu falei a mesma coisa, que sejamos iguais ou melhores que a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica alcançou toda a região. A igreja de Antioquia mandou os missionários para alcançarem o mundo da época. Eu espero que a igreja aqui alcance a região e alcance os confins da terra com o Evangelho. Amém? Para Deus usa vidas. E para Deus usar-nos, nós precisamos prestar atenção na letra da música que nós cantamos. A letra aí, o jovem do... Vocês cantaram uma música, nós cantamos, eu cantei também. Quer ver? O irmão maestra do louvor. Uma canção que fala como é que eu entrego tudo, eu toco toda a parada. Qual que é? Essa, não quero, olha, não quero viver para mim mesmo. Alguém disse que a hora que os crentes mais mentem é quando cantam. Você conhece aquele hino? Tudo entregarei. Você já cantou esse hino? Mentiu ou não? Olha esse aí, quer ver? Ô jovem, põe aí como é que chama, irmão? Não quero viver, tá aí, jovem? Acha aí, eu não quero viver para mim mesmo. Ele está procurando lá. Olha aí, vamos ver aqui. Não quero viver para mim mesmo. O que quer dizer isso, né, irmão? Não é para mim. O eu está morto. Olha lá. O que tenho e o que sou, eu te dou. É verdade isso, irmão? É mesmo? O que eu tenho e o que sou, eu te dou. Tem mais. O teu amor tocou o meu coração. Quero só os domingos te exaltar. Quero quando? Sempre. Tem mais lá? Deve ter mais, quer ver? Clica aí. Como eu te amo, amado da minha alma anseia mais. Você realmente anseia por mais do Senhor? É só isso ou tem mais? Deve ter mais. Né? Clica lá, vê se tem mais. É só isso? Pois é. Só isso tudo, exatamente. O que eu tenho, eu te dou. Não vou viver mais para mim mesmo. Agora, irmãos, tem gente que tem medo de fazer isso, de cantar sério assim, sabe por quê? Porque tem um conceito errado de Deus. Sabe o que pensa? Se eu realmente entregar tudo para Deus, então Deus vai me mandar lá para a África, para esse país que o pastor Edson falou, e os islâmicos vão me matar lá, não sei o quê. Irmão, que Deus é esse? Não é assim não. Não é assim não. Pode ser que Deus te diga assim: olha, meu filho, você é empresário, eu vou abençoar a tua empresa, eu vou te dar tanto dinheiro, mas não é para você ficar acumulando aqui nesse mundo, que eu vou te levar embora e vai ficar tudo aqui. Então, meu filho, é para você investir na única causa que vale a pena, que é a causa de Cristo. Pode ser que ele vai dizer para algum jovem aqui: eu quero a tua profissão, eu preciso da tua profissão no campo missionário. Pode ser que ele vai dizer para você: eu quero que você deixe tudo e se torne um pastor ou um missionário, eu não sei. Mas há 38, eu estou velho mesmo, o pastor disse que é um amigo antigo, ele dizia um amigo velho. Em vez de ele dizer velho amigo, ele falou amigo velho. 38 anos, não, 39. Se eu contar o tempo da minha entrega, 40 anos atrás. 40 anos atrás, que ano que é? Vamos ver se é isso. Foi ali pelo ano de 73. É isso mesmo? 1973. 39, 39 anos atrás, essa música aí, eu falei: o que eu tenho eu te dou, não quero ser mais para mim mesmo. E aí Deus me chamou. Irmãos, e quando Deus me chamou, não tinha nem ideia o que eu vou fazer. Mas sabe o que eu falei? Senhor, se o Senhor precisa de uma vida, aqui está a minha. Irmãos, e aí Deus começou a trabalhar.
trabalhar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, são 39 anos. Um segredinho para os irmãos. Deus continua trabalhando na minha vida. Amém? Amém. E Ele já me falou, só vai parar o dia que você morreu, o dia que eu voltar. Amém? Continua. Aquele que começou a boa obra vai completar até quando? Até o dia de Cristo. Então, que é o meu desafio hoje. Irmão, irmã, faça uma entrega total e diga: Deus, eu sou membro aqui da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. E eu quero que a nossa igreja seja uma igreja igual à igreja de Antioquia. Então, Senhor, aqui está a minha vida. Eu consagro meus bens, eu consagro meus dons, eu consagro a minha família, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu coloco no teu altar. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai começar a dirigir a tua vida, simplesmente. Ele vai dirigir. E você vai começar a experimentar isso. Que bênção, que alegria. Isso não quer dizer que vai todo mundo virar pastor. Eu falei, pode ser que Deus diga: meu filho, eu quero que você continue aqui em Goiânia, mas aqui em Goiânia eu vou fazer de você uma bênção. Bênção para a obra, bênção para as pessoas ao teu redor, e Deus vai usar as nossas vidas. Amém? Amém. Eu queria então orar para a igreja. Aqueles que realmente querem dizer: Senhor Deus, eu coloco a minha vida para valer no teu altar. Pode fazer na minha vida o teu plano e a tua vontade. Esse é o momento. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos. E comece a pensar nisso que você tem ouvido. E esse é o momento de uma dedicação, de uma consagração da vida no altar de Deus. Eu quero então orar pela igreja nessa noite. E quero orar junto com todos aqueles irmãos que querem dizer para Deus: Senhor Deus, toma a minha vida em tuas mãos. Me abençoa, me dirige e me usa para a tua glória. Se você realmente quer isso com sinceridade diante de Deus, eu te convido a dar um passo de fé. Fique de pé, aí onde você está. Não é ficar de pé diante de mim, não é ficar de pé diante do pastor Marcos, mas é você ficar de pé diante de Deus, como que declarando: Senhor Deus, aqui está a minha vida. Eu te entrego minha família, te entrego bens, te entrego tudo. E se você já fez isso antes, com sinceridade, e crê que a tua vida já está no altar, eu te convido para ficar de